Olá a todos, bem-vindo a mais uma entrevista para a nossa edição da revista Conteúdo Compartilhado. Para quem não me conhece, me chamo Eden Paz e sou um dos sócios da Consul Paz, um grupo empresarial que atua em diversas frentes, como consultoria em gestão empresarial, inovação e tecnologia, prestação de serviços BPO, gestão patrimonial e tributária, além de ser cofundadora da rede Conexão Empresarial e da Humans Eventos e Treinamentos. Hoje recebemos uma convidada muito especial, Giovana Zanirato, uma executiva com sólida trajetória em finanças e serviços compartilhados, atuando em grandes empresas nacionais e multinacionais. Possui um perfil multidisciplinar com foco em pessoas, transformação digital e governança. Liderou equipes na área financeira, contábil, fiscal, jurídica, TI, RH e ampla experiência em reestruturação e automação e implementação de ERPs. Atualmente, a Giovana é presidente da ABSC, Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, coautora do livro Jornada de CSC, CFO e diretora administrativa e TI da GS Inima Brasil, onde lidera a reestruturação de processos e automação para impulsionar a performance organizacional. Quem me acompanha nessa entrevista é Ari Alexandre Pelicioli, meu amigo e sócio cofundador da Consulpaz. Giovana, para mim em especial, é um prazer poder contar com você nessa edição da revista, em que o foco será discutir a importância das entidades, das associações, e, no seu caso, de um segmento tão importante para o mercado como o dos CSCs. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada, Eden. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, tendo a oportunidade de falar sobre a BSC e agradecer todo o apoio, né, que você e a Consulpaz sempre deram para a associação e para mim. Então, prazer também, Ari, e obrigada pela oportunidade. Muito bem. Antes de tudo, Giovana, de novo agradecer a disponibilidade de você estar representando a BSC, né, principalmente pela estar trazendo, compartilhando esse conteúdo, né, com a nossa revista. Para iniciar nosso bate-papo, a gente sabe que no dia a dia a velocidade das mudanças, né, é extremamente rápida. A gente vivencia isso dentro das empresas. Você pode compartilhar conosco como que a BSC, né, consegue estar promovendo essa conexão e essa colaboração com as empresas que são associadas para que consigam, de certa forma, estar promovendo as boas práticas para a superação desses desafios? Ótima pergunta aí para a gente começar, pessoal. A ABC ela é uma associação, né, sem fins lucrativos, conduzida aí por executivos que atuam de forma voluntária, né, com o propósito de fomentar conhecimento e promover trocas aí de experiência sobre o modelo de CSCs no Brasil. Então, nos últimos meses, a gente tem intensificado muito ali nossos esforços para fortalecer os canais de comunicação, né, ampliar aí a interação e estimular a colaboração entre os associados. Eu acho que esse movimento, ele exige uma revisão profunda ali da nossa estrutura, dos nossos investimentos, né, a gente está olhando para as novas plataformas e busca, né, por formas mais genuínas de conexão entre as empresas e os profissionais, né, sempre com muito foco em resultados concretos, né. Então o nosso objetivo ele não é comercial, mas a gente busca valor por meio de conexões qualificadas, trocas relevantes e posicionamento estratégico, né. Então, esse ano a gente fez uma pesquisa ali no início do ano para mapear a satisfação dos nossos associados, os pontos de melhoria. Eu acho que isso é fundamental para a gente direcionar o nosso planejamento, né. Então, é fundamental que os associados eles percebam o impacto e o valor agregado desse processo. Então, para ampliar também o nosso alcance e fortalecer aí a nossa atuação institucional, a BSC também ela tem buscado parcerias, né, com empresas e associações que compartilham aí da nossa visão e que possam contribuir para a expansão aí da nossa rede, fortalecendo também a associação. Giovana, quando você fala do papel e da importância, né, da ABC em conectar e apoiar os associados, talvez muita gente ainda num primeiro momento relacione CSC com aquela atividade meramente transacional, operacional, que isso se a gente olhar lá no final da década de 70, começo dos 80, era verdade, né? Mas Sim. olhando para agora, então, quando a gente fala de CSC, a gente fala de inovação. Então, quando se fala em inovação no âmbito de CSC,
quais têm sido os focos e as iniciativas da associação, da ABSC, para estimular justamente a adoção dessas novas tecnologias e práticas, para que elas ajudem o processo, as empresas, enfim, a se tornarem mais eficientes e mais produtivas? Bacana, Eden. A inovação ela é um dos pilares centrais da atuação da BSC, né, acho que grande parte hoje dos nossos conteúdos está diretamente conectado ali com a transformação digital e a busca contínua, né, por alta performance. Então, nós discutimos constantemente ali os 3 pilares fundamentais dos CSCs, que é processo, pessoas e sistemas, né, com o objetivo sempre de promover ali a evolução e a excelência. E os nossos mantenedores também, eles desempenham um papel estratégico nesse contexto, né, acho que trazendo ali tecnologias de ponta e fomentando discussões qualificadas. Então, acho que a escolha também desses parceiros é feita com critério, garantindo que esses insights gerados sejam relevantes ali e aplicáveis à realidade de toda a comunidade, né, de todos os nossos associados. Então, acho que um dos principais momentos dessa jornada é o Innovation Day, que é o nosso maior evento ali da BSC, vai acontecer agora no mês de novembro, totalmente ali dedicado à inovação e performance, né? Nele exploramos ali tendências, celebramos os melhores cases de CSCs e promovemos também conexões ali valiosas entre empresas que estão acelerando essa transformação. Então é uma vitrine também, eu acho que de inspiração, reconhecimento e avanço digital ali do CSC. Opa, desculpa. Você comentou, né, só fazendo um gancho, sobre mantenedores. Então, estou entendendo que a associação, além, obviamente, de atender às empresas, né, ao segmento de serviços compartilhados, ela também desenvolve aí parceria com esses mantenedores para contribuir. Fala um pouquinho mais desse modelo, só para a gente entender. Sim, hoje, além dos nossos associados ali, né, das empresas que participam com a gente tem no nosso portfólio alguns mantenedores que são empresas, né, que têm interesse, que podem contribuir com o modelo de centro de serviços compartilhados e que apoiam também a associação, como a Consulpas, né? Então, hoje a gente tem ali grandes empresas que apoiam e que contribuem ali com a gente, né? E esses insights eles são fundamentais para que a gente cresça como associação, né? Então, existe muita troca, existe muita conexão e o mantenedor ele ajuda a acelerar essas discussões, né? Porque ele traz ali um respaldo técnico, né, muito bom, que eu acho que isso traz também um valor agregado ali para os nossos associados. Maravilha, Giovana. A gente comentou, você comentou naquele nosso tríade, né? Pessoas, processos e sistemas, tecnologias, né? Olhando um pouco para a linha de pessoas, né? Principalmente todos nós, né? Que trabalhamos e, ao mesmo tempo, estamos nesse mundo de centros de serviços compartilhados, não só nos centros de serviços compartilhados, mas nas grandes empresas, entende, né? Como muito importante o papel da liderança no CSC, o papel de liderança nas empresas, os perfis, os skills do líder, né? Pensando aí no líder do futuro, né? Como que a gente consegue, ao mesmo tempo, ter um líder preparado para que consiga estar enfrentando, junto com as pessoas, né? Todos esses desafios do dia a dia. Você pode compartilhar conosco quais são as estratégias, né, ou algumas ações que a BSC apoia essas empresas para o desenvolvimento das lideranças dos CSCs? Nossa, Ari, eu fico muito feliz em responder essa pergunta, né, porque não temos como falar de CSC sem tratar do tema pessoas, né, então, por mais que esse tema hoje, ele seja debatido nos nossos eventos e nos nossos conteúdos, a gente quer dar um passo maior como associação, que é criar uma diretoria de gente e sustentabilidade, né, para avançarmos nesse pilar.
Então, apoiando aí toda essa parte de formação, de mentoria, de banco de profissionais para a área, né? Então, acho que essa iniciativa, ela representa aí um avanço significativo e um legado que queremos deixar para a associação, né? Acho que reforçando o nosso compromisso aí com o desenvolvimento humano, com a diversidade de lideranças. Então, a nossa expectativa é iniciar essa diretoria ainda em 2026 e tem muita coisa boa aí para ser discutida e implementada nesse sentido. Giovana, agora uma provocação. Vamos lá. Aquelas boas assim, né? O que acontece com os CSCs no Brasil se a BSC deixar de existir amanhã? Olha, eu acho que a ausência da BSC, ela representaria, acho que uma perda significativa de um espaço neutro e colaborativo de troca, né, de conteúdo e conexão dentro do setor. Eu acho que a nossa atuação, ela é pautada pela imparcialidade e pelo compromisso com o desenvolvimento do setor, né, acho que sem interesses comerciais. Então, tudo que arrecadamos hoje é reinvestido diretamente aí em iniciativas que beneficiam os associados, né, seja por meio de eventos, conteúdos ou posicionamento estratégico, né. Então, eu acho que nós somos um ponto de apoio essencial hoje para as empresas e profissionais que buscam evoluir juntos aí no segmento de CSC, né, e que querem dar continuidade no modelo. Aproveitando... Antes de você fazer, como não é nada combinado, a gente vai, né, aqui construindo, aproveitando só para fechar aqui, Giovana, assim, poderia dizer que seria um retrocesso para o segmento no Brasil se a gente perdesse a BSC, porque justamente essa imparcialidade que você traz e essa capacidade de aglutinar um grupo grande de associados. Hoje nós estamos falando de perto de 100 associados, se eu não estou me confundindo com os números. Já passamos de de 100. Olha, que parabéns. Sim, sim. Preciso me atualizar, preciso estar um pouco mais perto. Eu estava com o número ali em torno de 100, então um pouco mais de 100, parabéns, né, pela quantidade, e tenho certeza que esse número vai... Já passamos 120 ali, é isso aí. Aí com os mantenedores, ou só empresas, 120? Não, com mantenedores, eu acho que no total ali, a gente está em torno de 120, 130, né? Já associados então e deve ser mantenedores. por volta de perto de 100 empresas e uns 20 e poucos ali mantenedores, né? Alguma coisa assim. Que Tá. subiu ali. Então, ufa, não estou tão desatualizado. Achei que tivesse passado assim, desapercebido alguns números. Mas então, assim, eu vejo que, lendo o que você falou, assim, seria um retrocesso para o segmento, justamente pela essa capacidade que a associação tem de reunir um número tão grande de empresas. Eu não tenho dúvida que irá crescer, né, pela contribuição e por cada vez mais a capacidade de entrega, de geração de conteúdos e oportunidades que vocês estão trazendo para o segmento. Então, se eu entendi bem, né, a leitura, seria um retrocesso para o segmento perder uma ABSC caso ela deixasse de existir amanhã. Valeu a provocação. Concordo, eu acho que seria assim um retrocesso, eu acho que a gente tem muito a agregar e eu acho que a gente consegue ir até um pouco além, né? A gente tem inclusive trazido alguns pontos e algumas provocações em relação a modelos globais, né? Então eu acho que a gente vai além até do que a gente tem trabalhado, né? Com esse foco hoje, né? Nos modelos aqui Brasil, nacional, e a gente quer expandir inclusive os horizontes aí para a gente tentar contribuir ainda mais. Maravilha, Giovana. Falando da BSC, a gente percebe que no Brasil, às vezes, né, as entidades de classe não são valorizadas como deviam, né, Giovana? Então, às vezes, até subvalorizadas. Na tua opinião, o que falta para as entidades de classe a serem vistas como realmente agentes de transformação, né? Agentes estratégicos de transformação, na sua opinião? Eu acho que muitas entidades, né, elas ainda são vistas como burocráticas ou voltadas ali apenas para regulamentação, né? Eu acho que
para elas serem vistas aí, acho que como estratégicas, acho que elas precisam também se reposicionar, mas acho que como plataformas também de inovação, né, capacitação e influência setorial. Eu acho que a atuação das entidades, ela precisa estar mais conectada com as reais necessidades dos profissionais e das empresas, né. Acho que ter uma escuta ativa, acho que essa realização de pesquisas e a cocriação de soluções, eu acho que são caminhos aí que tende a aumentar a relevância e o impacto, né. Então eu acho que as entidades de classe, elas têm um potencial gigante para influenciar, acho que políticas públicas e decisões estratégicas, mas muitas ainda não possuem uma atuação institucional tão forte, né. Então acho que essa entrega de valor, ela precisa ir além dos formatos tradicionais, né. Eu acho que também é necessário aí inovar em experiências, em conteúdos e serviços, como plataformas digitais, programas de mentoria, hubs de inovação, iniciativas mais voltadas para a sustentabilidade, para a diversidade, enfim, eu acho que um outro ponto que também pesa é a questão da imagem, né? Acho que a imagem da entidade também ela está diretamente ligada com as suas lideranças, e quando essas lideranças são modernas, mais engajadas e representativas, né? E em termos de diversidade, de categoria também, eu acho que a entidade ela ganha mais legitimidade e capacidade aí para maior mobilização. Giovanna, interessante, né, que você falou dessa questão que algumas dessas entidades, enfim, só têm um papel, vamos dizer, mais regulatório e tudo mais, mas isso é uma das funções também importantes das entidades, das associações. Então, como que a ABSC tem se posicionado justamente para poder transformar esse conhecimento técnico em influência política e regulatória para o próprio segmento de CSC, enfim, para as empresas como um todo, Giovana? Bacana, Eden, porque eu acho que a ABSC ela está fazendo até um pouco, talvez um caminho inverso, né? Porque ela começou muito focada nos pilares ali de performance, de excelência do modelo, né? E agora a gente está indo para uma linha, né? Até por conta do cenário atual, né? Global e nacional, que a gente está muito atento aos desafios regulatórios, né? Então, especialmente diante da reforma tributária, né, a ABSC ela tem buscado aí apoio técnico e institucional para representar os CSCs, principalmente os menores e os que estão em fase de implantação, né? Então estamos aí nos conectando com grandes escritórios especializados para um posicionamento institucional sobre o tema. A gente também tem acompanhado aí muito os movimentos globais, né, com o avanço do modelo de GBS, a terceirização de serviços para fora do país. Então, nosso objetivo também é discutir mais isso, estressar mais isso, né, garantir que o setor esteja preparado e bem representado nessas discussões que impactam aí diretamente nas operações. Outro ponto, Giovana, a gente sabe hoje, né, que existe aí dentro da própria BSC empresas que são associadas concorrentes, correto? Então, assim, Certo. como que a gente transforma isso, esse paradoxo, né, de algo realmente aí que agregue valor e seja competitivo, até para impulsionar aí, de certa forma, todos esses ganhos aí atrativos de transferência de conhecimento, né, de certa forma também estar encaminhando boas práticas aí para os associados, de empresas que naturalmente possam ser competitivas associadas à BSC. Bom, acho que hoje nós enxergamos essa concorrência de uma forma saudável, né, acho que no sentido que todos buscam as melhores plataformas, a otimização de processo, e a gente compartilha ali os principais KPIs. Eu acho que muitas vezes, né, falamos em lições aprendidas, que são as mesmas dores do processo, né, a gente ouve muito isso quando a gente está implantando algo em um CSC, então nós percebemos ali uma vontade muito grande por parte dos profissionais de buscar e de compartilhar esse apoio, né. Então esse compartilhamento, ele ocorre de uma forma muito natural, sabe, muito espontânea ali nos nossos grupos, né, de forma voluntária. Então aquela empresa também que não quer compartilhar determinada informação, acho que não tem nenhuma penalidade, né, é um modelo de troca. Então, eu acho que isso acontece de uma forma muito, sabe, muito natural mesmo, muito simples ali dentro né, dos associados. E eu acho que outro ponto importante também
é o momento e a maturidade de cada CSC, né, em relação ao que está sendo compartilhado, né. Então, um CSC que está em processo de implantação, que vai ter um tempo ali ainda de maturação para se comparar com outras empresas mais estruturadas, né, que já possui um modelo ali mais maduro. Então, também acho que tem um ponto ali de você se entender como empresa, onde você está, e, e ir avançando ali, né, e conforme vai a maturidade ali de cada CSC. Inclusive, a gente está disponibilizando no nosso site, né, na área do associado, uma pesquisa inicial de forma gratuita ali para todos os associados de avaliação da maturidade, né, que irá apoiar muito aí nos pontos de melhoria. E o objetivo é justamente esse, a gente começar a dar inputs mais consolidados, né, já existe um volume de troca ali muito grande no dia a dia, mas às vezes isso acaba acontecendo de uma forma muito informal. E a gente está querendo trazer aí, né, um certo profissionalismo em relação a isso, e essa plataforma ela vai ajudar muito nesse sentido, né, que os associados consigam colocar os inputs ali de uma forma mais estruturada e que a gente consiga compartilhar também esses resultados de uma forma mais eficiente. Giovana, te ouvindo aí falar, né, e pensando até na minha própria experiência como ex-executivo de CSC e tudo mais, essa é uma característica do segmento, né? Essa troca, esse compartilhamento de Sim, dados e informações. Até porque, obviamente, que uma ou outra informação eventualmente poderia ser considerada como estratégica, vamos pensar assim, né? Mas a maioria do que a gente compartilha, do que a gente troca, são dados comuns de mercado que não vão mudar o resultado efetivamente do negócio de uma empresa ou de outra, mas sim vai ajudar a todos a melhorarem a performance, a reduzir o custo Brasil. Haja vista que sim. você acabou de falar da Uhum. reforma tributária, né? Então, tudo isso é uma forma de ajudar, mesmo que empresas concorrentes, a, a, a se tornarem mais competitivas. E essa é uma das características, eu acho, mais bacanas que o CSC tem, e que, desde que eu entrei para esse mundo, alguns poucos anos atrás, me atraiu, que é justamente essa abertura, esse engajamento, esse envolvimento. Então, te ouvindo, isso só reforça, né, no meu ponto de vista, assim, que isso está no DNA, né, de CSC, e mesmo para aqueles que entram, alguns até se surpreendem no início, né, quando são CSCs iniciantes, nossa, né, e aí começam a perceber e a entender que todo mundo ganha com esse tipo de Sim. compartilhamento, né. Sim, Acho que e a tem. gente tem visto um movimento, né, Brasil de novos CSCs e isso é muito bacana, né. Às vezes a gente tem conversado com bastante novos associados que, às vezes já tem um modelo de CSC, mas não sabe que está no modelo, né, às vezes ele já tem tudo ali funcionando como, mas às vezes falta ali um pouco do conceito, né, de entender um pouco ali do modelo, e isso é muito bacana, né, porque a gente consegue também apoiar, essas empresas que estão chegando e de certa forma dar esses inputs, esses insights, né. Então, o que você colocou está perfeito, é exatamente isso. Eu acho que, os associados, né, eu acho que o mercado de CSC de uma forma geral se ajuda muito, compartilha muito, e eu acho que isso enriquece, todo mundo ganha, todo mundo cresce com isso. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de social. Em Vamos um lá. país como o nosso, né, que tem tamanhas aí desigualdades e grandes desafios estruturais, em todos os aspectos, em todos os segmentos, enfim, qual o papel social de uma entidade como a ABSC, ou qual o papel a ABSC poderá vir a ter, né, nesse contexto aí, de forma a ajudar a diminuir essas desigualdades, Giovana? Bom, um dos motivos, né, da gente aprovar uma nova diretoria para a gente sustentabilidade é começar a iniciar projetos que possam fazer a ABSC um agente de mudança, né? Acho que apoiando aí na formação de pessoas, de parcerias com projetos sociais e de sustentabilidade. Acho que com certeza os profissionais e as empresas que temos hoje na associação têm muito a contribuir com os desafios estruturais do país, né, nesse sentido. São grandes empresas que possuem grande relevância nacional,
eu acho que juntos a gente pode promover ações aí de grande impacto, né? Então essa é a nossa expectativa, a gente vai começar, óbvio que a gente vai começar, né, pequeno, mas pelo tamanho, acho que hoje das empresas que estão dentro da BSC, a gente tem muito a contribuir, com certeza. Falando, Giovana, de resultados, né? A gente sabe a busca contínua dos executivos para os resultados dentro das organizações, né? Isso é algo que está no DNA presente aí do dia a dia, né? Sim, sim. O quanto que você acredita, né, a influência, né, nos resultados tanto financeiros quanto de produtividade das empresas, né, que possa estar contribuindo sendo associado à BSC. Se você quer compartilhar com a gente, por favor. Olha, eu acho que depende também muito do perfil do associado, entendeu, Ari? Porque acho que a BSC ela não garante performance como associação, né? Buscamos trazer ali os melhores conteúdos, conexões, discussões, né? Mas cabe também ali o associado participar, se envolver, né? Utilizar essas informações ali de forma eficiente. Então, o que a gente tem feito? A gente tem melhorado muito, né? Tentado melhorar muito ali a nossa comunicação para garantir a participação efetiva ali dos associados em relação aos conteúdos gerados, né? Mas a produtividade, acho que ela depende também de vários fatores que têm impacto direto do negócio, né? Às vezes é uma questão ali da cultura, do orçamento daquela empresa naquele determinado momento, do segmento do negócio, né? Esse ano, por exemplo, tem sido muito desafiador por questões ali políticas e econômicas, né, que a gente está vivendo. Então, a maioria dos CSCs, eles estão sofrendo pressão de performance e custo, né? Então, tem sido um ano difícil. Mas, assim, a gente tem tentado trabalhar muito para melhorar essa comunicação e esse engajamento, né? Trazendo cases relevantes, temas relevantes que podem impactar e influenciar ali no resultado das operações, mas o uso inteligente dessas informações, né, compartilhadas, é responsabilidade de cada empresa, né? Então, a gente tem tentado trazer o que é relevante no momento, mas acho que cabe ali a cada empresa também aplicar isso na prática. Bacana. Giovana, eu ia até tocar num assunto sobre o papel da ABSC como certificadora e tal, mas você acabou comentando, né, que vocês já estão fazendo, né, isso. Então, eu vou te pedir para você avaliar, assim, que conselho você, como presidente da ABSC, daria para um líder de CSC que ainda não está envolvido com ABSC, com grupos, enfim, que não esteja participando, né, de nenhuma entidade, né, de classe, né? O que você teria a dizer para esses líderes, dado que eu tenho certeza que, assim como eu, você acredita na relevância e na importância, né, que essas entidades, associações têm para o segmento, né? Participe. Acho que o investimento é simbólico, acho que diante do valor que se pode extrair, né, eu acho que sempre há algo novo para aprender e contribuir. Eu acho que muitas empresas, né, por contarem com consultorias ou estruturas robustas, acreditam que não precisam desse tipo de conexão. Mas acho que nada substitui a troca com quem viveu os mesmos desafios, né. Eu falo assim, a consultoria, elas indicam muitos caminhos, mas eu acho que na vivência dos erros, nas lições aprendidas e nas práticas ali reais, eu acho que se encontra também muita tem um diferencial muito importante, né, muito rico. Então eu acho que na BSC essas trocas elas acontecem de forma espontânea, genuína, né, e são extremamente enriquecedoras. Então eu acho que vale a participação, né, eu falo assim que no final eu acho que alguma coisa você sempre aprende, sempre ganha, né, e sempre contribui. Então participe. Tua resposta foi genial, é isso mesmo. Pelo menos experimenta. Né? Experimente, é isso aí. Dê a chance De conhecer, de de experimentar, conhecer. é isso aí. Legal, gostei da Vamos resposta. vamos vamos ter um período de degustação. Aproveitando, Giovana, justamente essa pergunta aí que a gente estava batendo papo, como que a gente consegue, a gente sabe que a força de uma entidade está diretamente na base, né? Na base de estar com ela, né? Dos seus associados.
como que a gente consegue, não digo garantir, mas fazer uma transformação para deixar com que essa base ela se transforme de além de ser mera formalidade para que as pessoas, que as empresas tenham protagonismo, né? Ser o protagonista para a construção de um futuro desse setor. Como que você entende aí que algumas ações que possam estar fomentando isso, que eu acho que é extremamente aí importante. Bom, eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios, né? Eu acho que o engajamento ele exige um esforço ali contínuo, especialmente acho que em um ambiente como o do CSC, onde a rotina é muito intensa, né? Então o pessoal é consumido ali pela pressão, pela demanda. Então a gente tem que ser criativo, né? Eu falo que a gente busca ser criativo e assertivo na comunicação. A gente tem que focar em temas ali mais críticos, mais relevantes, antecipar pautas, acho que fortalecer ali os canais de comunicação. A gente tem ativado muito as redes sociais e usado muito isso a nosso favor, né? E trazer cases ali inspiradores, né? Acho que são estratégias que ajudam realmente a transformar ali o associado também em protagonista. A gente tem uma base muito rica com associados ali que tem cases incríveis, né? Então, essa construção ela é coletiva e ela só acontece quando há, acho que, um envolvimento real ali, né? Tanto dos associados quanto dos mantenedores, né? E é nisso que estamos investindo. Acho que focando menos também em volume e mais qualidade no que a gente tem gerado e compartilhado ali entre os associados. Esse eu concordo contigo, é um desafio, talvez o mais complexo, né, de qualquer entidade, qualquer associação, não é o caso só da BSC, mas é de fazer com que essa base, de fato, tenha esse protagonismo. Até porque isso é um pouco de característica, se a gente olhar até do país até, né? O brasileiro é bom de assistir, né? Mas quando precisa entrar e assumir o protagonismo, se não tiver um empurrão, uma situação muito difícil, não vai. E às vezes nem com isso vai, né? Então, tá aí um bom desafio. E nesses 10 anos, né, que a BSC fez, eu concordo contigo que esse tem sido aí um dos grandes desafios. E falando em desafios, você é a primeira mulher presidente da ABSC, né? Então, assim, como que você acredita que essa representatividade, né, esse papel seu de uma líder mulher, né, à frente da associação, pode impactar positivamente o ambiente não só do CSC, não só da ABSC, perdão, mas dos CSCs em geral? E o que você acredita que pode fazer ou espera trazer, né, como diferença, seja para a associação, seja para o segmento, em relação a esse aspecto da diversidade? Vamos te ouvir, depois eu complemento. Tá ótimo, vamos lá. Bom, acho que é uma honra ocupar esse espaço, né? Acho que temos mulheres aí incríveis no segmento, acho que liderando times aí de alta performance, conciliando, acho que múltiplos papéis aí com excelência, né? Então, acho que essa representatividade, acho que ela abre portas para que possamos aí discutir mais sobre liderança feminina, né? Acho que ampliar aí as oportunidades e inspirar outras mulheres. Eu acho que a gente ainda enfrenta muitos desafios, né? Acho que a maioria das lideranças aí em CSCs ainda é masculina, então precisamos incentivar mais mulheres, né, a trilharem esse caminho. Eu acho que a diversidade ela precisa ser mais pauta, né? A pauta ela precisa ser constante, ela precisa ser mais discutida, a questão da igualdade salarial, oportunidades reais, né? E eu acho que o reconhecimento também da sobrecarga que muitas mulheres enfrentam quando elas assumem aí uma posição de liderança. Então, eu estou engajada também aí em outras associações, né, voltadas para mulheres, e eu vejo avanços, né? Tenho mais de 20 anos de carreira, eu já vejo um grande avanço aí nos últimos anos, mas ainda há muito a ser feito. E Giovana, o complemento que eu ia fazer, né, só para eu não perder aqui, é de que eu ia fazer, falei, deixa você falar, depois eu jogo a pimentinha, né? Que mesmo com todo esse cenário, se a gente olha para os dados demográficos dos CSCs, na sua grande maioria, são mulheres. São Algo mulheres. talvez em torno ali de 60%, eu posso estar errando no número, mas Sim, não deve ser muito sim. diferente disso.
né? Exato. E você traz, né, essa realidade de que ainda falta muito espaço, apesar da base, né, ser composta aí Sim. por mulheres, né? É uma pimentinha aí a mais para a gente, Exato, né? exato. Para A nossa base reflexão aí. É isso aí. temos muitas mulheres e por que não tantas, né, em comando. Apesar que a gente já começa, de fato, a ver algumas, mas eu concordo com você. E esse espaço é justamente para isso, Giovana, para que a gente mostre a possibilidade, a capacidade, né, a contribuição. Eu que tenho acompanhado de perto aí, são 8 meses aí de gestão, mas com grandes avanços, grandes mudanças. Eu acho que um posicionamento diferenciado da ABSC, e eu acho que isso tem a mão feminina, né? E a liderança feminina. E a gente falou isso lá atrás, né, quando você estava ainda candidata, né? E que eu acho isso assim muito muito legal, a gente vê que aquilo que a gente imaginou, né, estar acontecendo. Então, eu só estou reforçando isso porque eu acho importante o papel feminino, sabe? Então é muito legal. Muito bom. Não, eu fico muito feliz e com o teu comentário e assim, espero passar a cadeira aí, que seja para uma outra mulher, né? Por que não? Né? E até aproveitando a oportunidade, né? E reconhecer também, eu tenho uma par, né? Que é a nossa diretora ali de marketing, que é a Sinara, né? Que também está na diretoria e tem desenvolvido um trabalho incrível. Né, a gente sabe que não é fácil a gente conciliar tudo isso, mas está sendo uma oportunidade incrível, né? Eu acho que as mulheres estão se doando aí e fazendo o melhor pela associação. Muito bom. Muito legal, Giovana. Parabéns. Olhando para o futuro, Giovana, tá? Que projetos prioritários você destacaria da BSC? Você já comentou aqui algumas ações, com certeza, durante a nossa conversa, para, de certa forma, conseguir estar mantendo a relevância, né, a importância dos CSCs, né, para os próximos anos aí, e também essa forma colaborativa, né, entre as empresas associadas, buscando aí o bem comum de todos e a relevância do segmento. Bacana, Ari. Bom, essa questão estratégica, né, o Éden me provocou muito em relação a isso. Acho que a gente precisa construir o planejamento estratégico, né, pensando ali no médio e longo prazo da associação, e a gente tem, né, discutido e buscado evoluir nesse sentido, né, eu acho que ele é necessário, até considerando o dinamismo, né, do mercado hoje, né, a aceleração da inovação, acho que tudo isso impacta e a gente precisa ter um planejamento estratégico, né, bem estruturado, então a gente tem analisado muito as tendências e modelos globais, né, inclusive esse será o tema do nosso evento nacional de agosto, então como podemos apoiar e o que os CSCs devem buscar aí para se tornarem mais competitivos, agregar valor estratégico ao negócio e, ao mesmo tempo, competir com modelos globais hoje, né, que estão na Índia, na Polônia, Estados Unidos, México, entre outros países aí que têm crescido no modelo. E então eu vejo que a gente às vezes foca muito, né, em trocas e discussões do que acontece nacionalmente, mas às vezes a gente está perdendo espaço para modelos globais que estão sendo empresas que estão terceirizando. Então acho que esse é um ponto que a gente não estava olhando de uma forma, né, tão direcionada e que hoje a gente tem trazido muitas discussões nesse sentido. Poxa, o Brasil, por que ele não pode estar entre os maiores países, né, que tem os maiores CSCs, os maiores GBS, né, para atender as grandes empresas. Então, eu acho que essa é uma provocação que eu tenho feito muito e eu acho que o nosso planejamento estratégico ele tem que estar muito direcionado para isso, né, para esse posicionamento não só nacional, mas também global, né, do Brasil como um país que tem condições de ter grandes CSCs. Então, além disso, acho que tem um desafio, né, reforçando aqui nacional, que é o da reforma tributária, e isso também tem que estar no nosso planejamento estratégico, né, porque pode ser, né, pode ser não, vai ter um impacto aí também, então isso também tem que ser avaliado, né, dentro do planejamento estratégico aí da BSC. Sabe que isso que você fala, Giovana, me remete a um último número, eu não sei se também está atualizado, porque eu
não consulto já há alguns meses, mas o último número que eu vi na base do SSON global, de 11 mil associados que eles têm globalmente, só 250 são do Brasil. Então, é interessante a gente olhar para esse, porque você acabou de falar e correlacionar com esse número, né? Sim, sim, Faz todo sentido, a gente sim. tem um potencial. A gente tem algumas dificuldades que, quando a gente começou lá, a BSC lá atrás, né, a gente já imaginou isso, que é um pouco a questão do idioma, porque até mesmo para atender a América Latina, todos os outros 20 e tantos países falam espanhol, né? E só nós o português. Mas então a gente tem um desafio grande aí na capacitação de idiomas para as Sim, nossas equipes, coisa que quando você está numa Europa, por exemplo, as pessoas são quase na sua maioria poliglotas, porque as exato. nações são vizinhas, todo mundo fala o inglês universalmente e fala mais um francês, um italiano, um espanhol, um russo, um sei lá o quê, ou seja, todo mundo fala pelo menos 3, 4 idiomas, né? É mágico, é maravilhoso você, né, passar por isso e ver essa integração e essa coisa fluindo com diferentes, e a gente tem esse desafio aqui no Brasil, né? Então, Sim, acho que sim, esse é um dos grandes desafios que a gente tem para tornar o Brasil essa plataforma que você comentou, né? sim, Então, tá aí, na exato. minha visão, posso, né, tá errado, mas eu acho que é um dos pontos aí que nos Sim, sim. acaba nos limitando, né? Acho que tem a questão da língua, tem a questão também, talvez, da questão tributária, né, a questão trabalhista pesa bastante, mas a gente precisa repensar, né, o quanto faz sentido também a gente perder esse espaço, né, a gente tem visto aí países como Espanha, Portugal, que tem sido buscado, que tem crescido, e eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, entendeu? Como se preparar e o que a gente poderia, né, fazer para que o Brasil fosse mais atrativo. Acho que para todas as empresas, aí, independente do segmento, acho que de forma geral, né? Eu acho que esse é um bom desafio para entrar naquela pequena lista de pautas que você tem. Exato, exato. Não, Mas mas eu acho vamos, que eu acho que, acho que o fica a primeiro passo é provocação, né? começar a discussão, né? E isso Fica a vai ser. provocação. Não, e eu acho que é tão bacana essa provocação que a gente vai fazer o evento focado nisso, né? Então aí tá todo mundo convidado para o evento agora, né? No mês de agosto, aí final de agosto. E a ideia é justamente sobre isso, a gente fazer essa provocação também para os nossos associados. A gente está preparado? O que a gente tem que fazer para chegar, né? E quais são essas tendências também, né? O que esses GBS estão fazendo que a gente também deveria estar buscando? Né? Então a gente vai estar trazendo um pouco disso nesse evento e tenho certeza que vai ser um primeiro de muitos que a gente vai ter que, né, fazer esse paralelo. Poxa, o que está acontecendo aqui no CSC do Brasil versus um GBS global que está lá fora, né? Então acho que vai ser muito bacana. Legal. Nós estamos acabando, nosso tempo está aí se esvaindo, passa muito rápido quando a conversa é boa, quando o bate-papo é bom. Mas estamos acabando aqui, tem 2 pinga-fogo aqui para você finalizar, vou fazer as 2 Bora. rapidamente aqui. Primeiro, assim, em uma palavra, como que você definiria o papel das entidades como a BSC, né, no Brasil do futuro, né? E por quê? Essa é a primeira. E a segunda, já emendando para você finalizar mesmo, compartilha um pouquinho da tua história, o que te inspirou e te trouxe até aqui, né? Bem como aí os seus canais, obviamente, que você já começou a falar dos canais de contato, falar dos eventos da BSC, né? Para que a gente possa te acompanhar, a nossa audiência também possa te acompanhar e ter um pouquinho dessa história, Giovana. Bom, eu acho que uma palavra seria eficiência. Né? Acho que é porque é isso que garante relevância. Né? Acho que uma entidade precisa equilibrar suas contas, ela precisa engajar seus associados, ela tem que gerar conteúdo de qualidade, ela tem que promover conexões e ela tem que também atuar institucionalmente. Né? Então, acho que tudo isso exige estrutura,
estratégia, foco e muita dedicação, né? Então, eu acho que sem eficiência não há entrega de valor, e sem valor eu acho que não há propósito, né? Então, eu acho que a palavra seria eficiência. E falando um pouquinho da minha trajetória, né, acho que você falou um pouquinho ali no começo, eu sou formada em contabilidade e direito, fui me especializando ali em finanças, gestão, inovação, comecei minha carreira ali muito focada na área de finanças, aí finanças, planejamento, e aí a gente vai pegando uma área aqui, outra ali, de repente eu me vi ali num contexto de centro de serviços compartilhados, né, então eu tenho aí mais de 20 anos de experiência entre a área de finanças e CSC, eu acho que atuando em empresas aí de grande porte, nacionais e multinacionais. Eu acho que gosto muito, né, de trabalhar com projetos de reestruturação, de transformação digital, né, trazer esse valor que a gente fala agregado para a companhia. Eu acho que sempre focada aí nos pilares, né, que me inspiram, que é pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que o que me trouxe até aqui foi muita persistência, muita resiliência, muita paixão pelo que eu faço, né? Eu acho que eu comecei numa área predominantemente masculina, né? Que é a área de finanças, onde eu precisei me provar ali constantemente. Então, acho que muitas vezes isso exigiu ali um sacrifício pessoal, né? Mas eu sabia que eu precisava, às vezes, entregar mais do que o esperado para conquistar um espaço. Então, acho que eu fui líder também muito jovem, eu acho que aprendi ali com os erros, né? A gente vai aprendendo com os erros e construir ali minha trajetória, acho que com cada entrega e cada conexão, né? Mas também acho que eu tive a sorte de me conectar e me cercar de pessoas incríveis, assim, que acho que cresceram comigo e que me fizeram crescer. Então, eu acho que isso é isso. Acho que é estar sempre assim aberta a aprender e reaprender, e hoje acho que numa cadeira de liderança, eu acho que é apoiar na formação de novos líderes e acho que inspirar aí principalmente as mulheres, né, que desejam crescer e aprender no mundo corporativo. Acho que é isso, gente. Agradecer a oportunidade. Eu acho que essa sorte tem alguns nomes. É, Foco, muito trabalho, determinação, exato. persistência, busca por aprendizado. Eu acho que essa sorte tem um monte de outros nomes, viu? Sim, sim. Né? Bom, infelizmente o nosso tempo acaba, né, sócio? É isso aí. E a gente precisa encerrar, mas eu gostaria de agradecemos, né, nós, muito pela sua participação, Giovana. Sabemos que o tempo é o bem mais precioso que nós temos, mas poder ouvir suas contribuições, experiências, visão de futuro, fazem valer cada minuto desse nosso bate-papo. Para nossa audiência, essa conversa estará disponível para leitura na revista digital Conteúdo Compartilhado e em formato de áudio e vídeo no Spotify e no YouTube da Consulpass. Convidamos todos a acompanharem nossos conteúdos no nosso site www.consulpass.com, além das nossas plataformas no YouTube, LinkedIn, Spotify e Instagram. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, muito obrigado. Os dados da Giovana vocês vão encontrar na nossa revista. E, Giovana, mais uma vez, em nome da Consulpass, em nome da revista Conteúdo Compartilhado, muito obrigado por estar conosco nesse momento aí e contribuir com tanta lucidez, com tanta experiência, com tantas contribuições, né, construídas ao longo dessa tua jornada aí maravilhosa. Obrigado e parabéns. Eu que agradeço a oportunidade, Parabéns. pessoal. Parabéns e Obrigada. sucesso sempre, Giovana. Grande abraço. Obrigada.